Jó, capítulo 21. Eu sei que até esse ponto aqui, onde a gente já leu 20 capítulos do livro de Jó, você já ficou apaixonado por Jó o suficiente, mas nesse capítulo 21 aqui, o Jó, ele fica um lindo. Então, vamos ver o que de lindo e fofo que o Jó faz aqui no capítulo 21. Então Jó respondeu: Escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Então, o Jó, ele fala assim: vocês querem me consolar? Então presta atenção agora no que eu vou falar. Vocês não precisam mais ficar do meu lado. Só presta atenção no que eu vou falar. Esse vai ser o meu consolo. Então, ele vai falar algo realmente importante. Ele já desistiu de querer fazer com que os amigos dele concordassem com ele. Ele já está falando assim: vocês querem me dar um consolo? Então presta atenção no que eu vou dizer. Versículo 2: Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, vocês poderão zombar de mim. Então, o Jó, gente, ele vai se mostrar aqui como alguém que se preocupa mais com os outros do que com ele mesmo. Ele vai falar algo aqui que é tão importante que ele diz assim para os amigos: depois que eu terminar de falar, vocês podem zombar de mim, mas presta atenção no que eu vou falar. Versículo 4. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos, tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Ele está falando aqui, gente, mais ou menos como Salomão falou lá no livro do Eclesiastes. Tem gente que é ruim, que é ímpia, mas se dá bem. Então ele está falando, por que que os ímpios vivem? Por que que eles chegam até a velhice, têm uma vida boa, aumentam suas riquezas, eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor, os seus descendentes diante dos seus olhos, seus lares estão seguros e livres do medo, a vara de Deus não os vem ferir. Ele está falando, os ímpios estão lá bem na casa deles. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Até os animais dos ímpios parece que são mais viçosos. Eles soltam os seus filhos como um rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar. Até as crianças são felizes, os filhos dos ímpios. Ele está contando aqui este caso, esse tipo de gente. Né? Vocês já entenderam que os amigos dele estavam falando, os ímpios só se dão mal. Quem se dá mal é ímpio. E ele está falando, não, tem ímpio que se dá bem. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade, descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Então ele está falando aqui, o problema do ímpio é esse, eles vivem bem. Tem uns que conseguem viver bem, vivem em paz, mas eles dizem a Deus, não queremos conhecer seus caminhos, não queremos saber de Deus. Quem que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Olha, eu acho que você já conheceu alguém assim, que é bom, ele está bem de saúde, ele tem uma família que ele gosta, ele tem um emprego legal, ele tem amigos muito bacanas e ele fala: eu não preciso de nada, para que eu vou precisar de Deus? Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu gosto. E o Jó está aqui falando: existe esse tipo de ímpio que fala: eu vou querer servir o Deus Todo-Poderoso, para quê? Quem é ele? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Por isso, eu fico longe do conselho dos ímpios. Vamos ler novamente aqui, ó. Não depende deles a prosperidade que desfrutam. Eu lembro uma vez um tio meu falando: nossa, eu acho que esses caras assim que dão certo na vida, ele até falou, sabe de quem na época? Do Neymar.
na época que o Neymar era do Santos, aí ele foi para outro time, a gente estava falando algo do tipo, como que é difícil, tantos meninos querem ser jogadores de futebol e tal, e não conseguem. Aí ele falou, eu acho que isso aí é uma coisa de sorte, de destino, é Deus que escolhe. Será que ele fez alguma coisa para merecer isso, essa bênção tão grande? Então, eu acho que você está entendendo o que o Jó está querendo dizer aqui. Tem pessoas que fazem coisas erradas e se dão mal, mas tem pessoas que não são tementes a Deus. Eu não estou falando exatamente do Neymar, até porque eu não sei da vida dele, se ele teme a Deus ou não. Eu sei que ele se declara crer em Deus, mas não quero entrar nesse mérito pessoal com ele. Eu quero dizer o seguinte: há pessoas que você fala, cara, a pessoa se deu bem, o que que ele fez para merecer isso? Nada. Existem casos e casos. Tem gente que plantou e vai colher, mas tem gente que é o Senhor que permitiu. O Jó está falando isso. Não depende deles a prosperidade que eles desfrutam. Eles acham que vem deles. E não querem adorar a Deus, porque eles não sabem que vem de Deus. Aí ele diz: por isso eu fico longe do conselho deles, porque eles não temem a Deus. Versículo 17: pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga, quantas vezes a desgraça cai sobre eles, o destino que em sua ira Deus lhes dá. Quantas vezes dá errado? Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos. Nós já falamos sobre aqui em outro vídeo que os filhos acabam pagando pelo erro dos pais, não porque eles merecem, mas porque assim é a vida. Se o seu pai, ele é um cara que gosta de ser um bêbado, você vai sofrer com um pai bêbado, você não tem outra escolha, não tem como mudar de vida de pai, mãe. Pais são pessoas importantes na nossa vida. E o Jota aqui falando, o castigo deles não alcança os filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição. Que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. É o que ele está querendo, né, que aconteça. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim os meses que lhe foram destinados. E aqui o Jó, ele traz uma reflexão. Gente, é tão profunda que esses amigos dele ficaram com certeza sem saber o que responder. Porque os amigos dele estavam com os olhos nas coisas aqui da terra. Tipo assim, o ímpio se dá mal, o justo se dá bem. O ímpio não tem nada, o justo tem tudo. E o Jó tá aqui falando, primeiro que isso não é verdade, que tem ímpio que tem tudo. Não quer temer o Senhor. Mas o problema é quando acabar a vida dele, quando os meses dele acabar, o que vai ficar? De que adianta? Olha, pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim os seus meses? Então ele está falando, não dá para pensar só no agora, a gente tem que pensar na eternidade, a gente tem que pensar nos filhos, nas nossas gerações futuras. Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Então, essas pessoas orgulhosas, que já têm tudo na vida, não precisam de nada. Vai ter alguém que vai chegar lá e explicar para ele sobre Deus? Quem é que vai chegar lá e falar, cara, você precisa de Deus? Esse cara aqui, ó, é o Jó. O Jó tá fazendo isso. Ele tá tendo tanta coragem de olhar para a cara desses amigos dele que eram pessoas ricas também, porque ele tinha um networking, né, como a gente diria nos dias de hoje. Ele tinha conhecimento de pessoas, né, ricos também, donos de fazendas, como ele. Então ele está aqui falando com coragem. Tem alguém que ensina esse tipo de gente, sendo que eles julgam até os de mais alta posição? Só que ele está sendo essa pessoa. Ele está falando para os amigos dele: olha, vocês precisam entender que nem todo ímpio se dá mal. Tem uns que se dão bem, mas o mais importante é ele deixar para sua família algo bom.
É ele pensar na eternidade, que a vida ela não termina aqui na Terra, ela acaba aqui, mas existe um julgamento depois. E o Jó está com os olhos lá naquele julgamento. Quer dizer o quê? O que, que adianta se dar bem aqui nessa terra, se quando você estiver diante do Senhor, você vai entregar o que para Ele? O Jó está entendendo tudo. O Jó entendeu tudo, ele já está começando a compreender tudo que Deus estava fazendo com ele. Deus estava mostrando para ele, Jó, não é só aqui nessa terra que é importante. Porque aqui nessa terra você já conquistou tudo. Mas e se você perder tudo aqui? Você vai fazer o quê? Você vai para onde? Vai ficar perdido? Você não tem mais nada? Você vive só para essa terra, só para o agora? Não. O Jó tinha consciência de que ele iria para a eternidade. E ele está tentando alertar os amigos dele, porque ele fala no começo do capítulo: presta atenção no que eu vou falar. Ele está preocupado com esses amigos, porque ele já está entendendo o que realmente importa. E ele está falando: presta atenção, olha, deixa eu terminar de falar, presta atenção, por favor, no que eu vou dizer. Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e seguro. Então ninguém tem garantia de nada, ele está falando isso. Não é porque o cara tá bem que ele vai ficar bem o resto da vida. Tendo o corpo bem nutrido, os ossos cheios de tutano. E morre. Eu sei que você já conheceu alguém que morreu cedo também. Você fala, como? Por que isso? Já outro morre tendo alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. O Jó tá falando, existe a pessoa que morre no pleno vigor, curtindo a vida, e tem gente que morre velho, amargurado, que não curtiu nada. Os dois foram para o mesmo lugar. Estão lá no pó, apodrecendo no pó, cobertos de vermes. Então, o Jó, ele tá tentando falar para esses amigos dele, meus filhos, o que importa é depois daqui, aqui não é tudo, não acaba aqui. Se eu morrer agora, eu tô com Deus e vocês. Vocês estão entendendo, gente, como que o Jó, ele já passou de ser alguém, um pobre coitado que queria morrer. Aí depois ele começa a se questionar se ele vai morrer ou não vai morrer. Depois ele começa a pedir para Deus para não morrer. Ele começa a entender sobre Deus e agora ele já tá virando um pregador para os amigos dele. Ele já tá querendo convencer os amigos dele de entender o que ele estava entendendo. Versículo 27. Sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Né? Os amigos dele estavam olhando para ele pensando, Jó, então, cadê suas coisas, né? Você que era um grande homem. E ele fala, eu sei que vocês estão pensando isso de mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam, onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção ao que eles contam, pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que o dia da ira recebe livramento. E o Jó tá falando tipo assim, não precisa acreditar só em mim. Vocês nunca perguntaram para um viajante? Tipo assim, olha, existe alguém no mundo que é ímpio e se deu bem? Ele vai contar para vocês, vocês não precisam olhar só para o meu caso. Vocês não querem acreditar em mim? Pergunta para o pessoal que vem de fora de outros países. Vocês já viram como que funciona aqui? Não é assim como vocês estão pensando. Vocês estão com a cabeça muito fechada, vocês estão pensando só no agora. Existe além desta vida aqui a eternidade. Né? Mas é claro, ele não falou ainda com essas palavras, né? Da eternidade aqui. Eu entendi que o Jó entendeu isso. Quando chegar ao fim da vida, o que adianta a família que você deixou para trás? Se você não quis conhecer a Deus. Versículo 30, pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa lançando o rosto em sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale, todos o seguem, e uma multidão incontável
o precede. Quem é esse aqui? O ímpio. Ele tá falando, tem casos de ímpio que se dá bem. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Aí ele termina com esse negócio aqui, falando para ele: vocês são tudo falso. Eu acho legal que ele fala para eles: deixa eu falar até o final. Me escuta, deixa eu terminar de falar. E ele termina de falando: vocês são tudo falso. Isso que vocês estão falando é tudo falsidade. Às vezes a gente pode falar: não, mas o que eles falaram tem sentido. Não tem sentido. Tem sentido para alguns casos, mas para outros não. Como o próprio Jó disse, você nunca viu algum ímpio que se deu bem? Como que você pode falar que todo ímpio se dá mal? Não tem como afirmar isso. E no final ele fala, e independente de vocês falarem uma coisa certa ou não, vocês estão sendo falsos. Então, às vezes você pode ficar com dó desses amigos. Ah, eu concordo um pouco com eles, mas eles estavam sendo falsos. Eles estavam querendo ser, conseguir, eles estavam querendo, gente. Isso aqui é um resumo do que eles gostavam. Eles estavam querendo dizer assim, ó, eu mereço tudo que eu tenho, porque eu fiz o certo. Entendeu? E o Jó tá falando, não, não é assim. Tem gente que faz errado e também recebe coisa boa. Mas não é aqui que é o fim. Entendeu? Aí, no próximo capítulo, ele vai responder. Porque o Jó fala, deixa eu terminar de falar. Vocês querem me consolar? Ouço tudo que eu vou dizer. Aí ele vem, fala isso e termina falando, vocês só falam absurdo e a resposta de vocês é pura falsidade. Aí o Elifaz vai responder aqui. O que o Elifaz vai falar? Nós veremos na nossa próxima aula. Eu acho que eu vou começar a chamar isso aqui de aula, não mais de vídeo só. Porque é uma aula, né? O que vocês acham? Vocês acham que eu chamo de aula, de vídeo, de história, de leitura? Coloca aí, o que a gente vai chamar isso aqui? Jornada? Explicação, reflexão da palavra, meditação da palavra. Ah, é um conjunto de tudo, né? Enfim, não perca o próximo vídeo.